E você está prestes a ver alguns dos rumores mais perturbadores da era dourada de Hollywood. Desde as festas selvagens de Clarball e Ménage à Trois com homens aleatórios, e até uma história perturbadora sobre ela ter relações com um cachorro, até atores infantis que se envolvem nos rituais mais sombrios por causa dos estúdios. Aqui estão 20 boatos desagradáveis da era dourada de Hollywood. A morte suspeita de Thomas Innes. A razão por trás do falecimento de Thomas é um dos maiores mistérios da era de Hollywood antiga. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ele tinha dado uma festa e convidado todos os tipos de dignitários e nomes de toda Hollywood. Thomas Innes era um cineasta popular e o fundador da Triangle Pictures, que mais tarde ficou conhecida como MGM Studios. Innes também fundou a Paramount depois de vender a Triangle Studios e passar por alguns anos difíceis de negócios. Por isso decidiu dar uma festa. Ele só queria se divertir e seu amigo William Randolph Hearst achou que era uma ideia esplêndida e lhe ofereceu seu iate particular para uso. Innes convidou Hearst e outras personalidades, incluindo Charlie Chaplin, e estava indo muito bem. Misteriosamente, em algum momento durante a noite da festa, foi tão ruim que Thomas Innes teve que ser levado ao hospital porque ele não estava se sentindo bem. O iate atracou em uma cidade próxima e Innes foi visto pelo médico. Dizem que ele teve alta naquela noite e foi mandado para casa, mas mais tarde foi declarado que ele tinha batido as botas. E os médicos proclamaram que a razão de seu falecimento foi doença cardíaca. Innes estava bem todos os meses. Até a festa. Porém, misteriosamente, após a festa, ele perde a vida devido a uma doença cardíaca. O público não estava convencido. Rumores começaram a circular que talvez ele tivesse sido envenenado ou ingerido algo tóxico. Mas essa não era a versão oficial dos boatos. Uma das principais histórias que circularam depois daquela festa foi que William Hearst pegou Charlie Chaplin com sua amante e, com raiva, sacou sua arma e tentou atirar em Charlie. Mas a bala errou e acertou Thomas. Mas o consenso era que Thomas estava doente e sua doença finalmente o alcançou. 2. Clara Bow era uma ninfo. Clara Bow foi uma suposta ninfomaníaca durante seu tempo sob os holofotes. Diziam que ela estava disposta a dormir com qualquer homem ou mulher, e até mesmo um cachorro, apenas para satisfazer seus desejos, com o rumor mais popular sendo de que ela entretinha intimamente um time inteiro de futebol. Antes de você descartar essas histórias como nada além de bobagens de Hollywood, ouça atentamente o conto da It Girl. Clara tinha uma secretária chamada Daisy DeVoe, e de alguma forma as duas tiveram uma desavença, então Daisy foi demitida, mas ela não iria sair de boas. Daisy levou um monte de joias de Clara, extratos bancários, faturas e $16 mil da conta de Clara e alguns documentos pessoais. Mas isso não é tudo. Ela acabou processando Clara Bow por pagamentos não realizados e demissão indevida. Os rumores sobre as aventuras licenciosas de Clara foram revelados no tribunal. Felizmente para Clara, Daisy foi acusada pelo júri de 37 crimes de grande roubo. Mas quando o caso avançou para julgamento, muitos dos documentos pessoais que Daisy levou de Clara foram apresentados como prova. Assim, as informações privadas de Clara foram reveladas no tribunal. Esta informação também vazou para o público e os tabloides se divertiram, o que prejudicou a carreira de Clara. Isso até levou a que um dos filmes de Clara fosse banido devido à notoriedade do caso. No final, Carol não era culpada de muitas rumores que foram feitos contra ela. Ela apenas tinha uma secretária terrível. Era 3 filmes adultos de Joan Crawford. Não era fácil ser uma atriz aspirante em Hollywood naquela época, então os atores em ascensão tinham que fazer o que pudessem para aparecer diante das câmeras. Antes de Joan Crawford se tornar uma estrela, ela estrelou um filme adulto em 1920. Como já estabelecemos, Hollywood era muito mais conservadora naquela época, então o público tinha uma afinidade por desaprovar qualquer um envolvido em tais práticas. E Crawford estrelou o filme adulto softcore chamado The Casting Couch, onde interpretou uma atriz que faria qualquer coisa para conseguir um papel. De acordo com os dados, Daily Mail, Joan Crawford apareceu em mais de um filme adulto na época. Na verdade, ela fez uma série deles. Dizem que quando sua mãe descobriu, quis expulsar Joan de casa. Mas assim que estava prestes a fazer isso,
Joan conseguiu um contrato para um grande filme com a MGM Studios. Crawford tornou-se a benfeitora financeira de sua mãe e irmão a partir daquele momento, até eventualmente romper os laços com eles. Mas a história não termina aí. Depois de um tempo, quando ela já tinha feito alguns filmes de sucesso, ela foi supostamente chantageada pelo próprio irmão. Ele ameaçou divulgar à imprensa que Joan Crawford costumava ser uma estrela de filmes adultos, o que arruinaria sua imagem. Então, Joan foi forçada a pagar o próprio irmão. Isso aconteceu mais de uma vez e com uma série de outros chantagistas. Descobriu-se que a atriz de Straight Jacket pagou até $100 mil aos seus chantagistas, que alegavam ter filmagens prejudiciais à sua carreira. Abuso de Judy Garland. Você provavelmente já ouviu falar de Judy Garland. Ela era famosa por filmes como O Mágico de Oz original. Mas, com toda sinceridade, a forma como ela supostamente foi tratada pela Metro-Goldwyn-Mayer Studios é de partir o coração, para dizer o mínimo. Crescendo, Judy tinha uma voz talentosa, o que levou à sua descoberta por um executivo da MGM. No início, ninguém se importava com sua aparência. Desde que pudesse cantar, estava tudo bem. Mas com o surgimento dos musicais de cinema nas décadas de 40 e 50 e desde as filmagens de O Mágico de Oz, o estúdio achou melhor manter o peso de Garland usando métodos realmente não convencionais. A MGM a colocou em uma dieta rigorosa e deu-lhe uma série de pílulas para ajudá-la a perder peso, forçá-la a dormir e até para acordá-la. Aos 16 anos, ela já tinha um problema de vício. Ela também era submetida a uma refeição menos do que ideal de sopa de galinha, café e cigarros. Esperava-se que ela fumasse até 80 cigarros por dia, e isso afetou sua saúde. O que é ainda pior são os rumores de que a MGM colava seu peito com fita adesiva quando começou a sobressair, além de tentar maneiras de achatar suas curvas porque queriam manter a ideia de sua inocência. Ela também foi abusada intimamente pelo então chefe e cofundador da MGM, Louis B. Mayer, que fazia parte do grupo que impunha essas restrições dietéticas rigorosas. Aos 47 anos, Judy encontrou seu fim devido a uma overdose de barbitúricos, não conseguindo terminar suas memórias, que detalhariam as experiências que ela teve como estrela mirim em Hollywood. 5. Marilyn Monroe e John F. Kennedy. De vez em quando há atrizes cuja presença resume uma época em Hollywood, e uma dessas atrizes é Marilyn Monroe. A vida dela foi cheia de escândalos e todo tipo de rumores desagradáveis, mas talvez o mais auspicioso de todos tenha sido o fato de que ela teve um caso com o ex-presidente John F. Kennedy e seu irmão, Robert F. Também Kennedy. conhecido como Bob. Dizem que ela foi apresentada a John F. Kennedy em 1954 pelo ator Peter Lawford, e os dois iniciaram um caso bastante apaixonado. Mas depois que John F. Kennedy se cansou dela, ele a passou para o irmão dele, Bob Kennedy. E dois deles também começaram um caso tórrido. Até hoje, isso nunca foi confirmado. Se esse caso aconteceu, algumas testemunhas dizem que o envolvimento de Marilyn Monroe com os Kennedys foi, de fato, amoroso. Mas, devido às afiliações políticas de JFK, essa notícia não foi permitida chegar ao público, e encobrimentos tiveram que acontecer. Monroe perdeu a vida aos 36 anos em 1962 devido a uma overdose de barbitúricos. E isso foi descrito como o provável evento de suicídio. Mas muitos acreditam que foi devido ao seu envolvimento com os Kennedys. Os investigadores que analisaram a morte de Monroe descobriram que quase todos os que estavam próximos a Monroe tinham conseguido empregos governamentais de alto perfil dentro de 6 meses após o falecimento de Monroe. Isso foi visto como uma tentativa de encobrir o envolvimento de Marilyn Monroe com JFK de chegar ao público. 6. Howard Strickling era o cara de confiança. Um fixer era uma palavra frequentemente usada na velha Hollywood. Descreve alguém que resolve problemas em que atores e atrizes se envolvem que poderiam prejudicar sua imagem ou a imagem de qualquer estúdio com o qual estivessem trabalhando. Howard Strickling era um desses fixers. Ele era o chefe de publicidade dos estúdios MGM e a pessoa a quem recorrer para muitos problemas. Mas o que ele era mais conhecido por especializar-se era em abortos. Ele era conhecido por realizar abortos em atrizes que engravidavam. Abortos eram ilegais durante a maior parte do século XX, no entanto, era algo culturalmente normal na velha Hollywood. As mulheres faziam abortos quase tanto quanto faziam filmes. Era visto como uma necessidade. Dizem que se você quisesse fazer um aborto discreto,
Bastava ligar para Howard Strickland e ele resolveria. Agora, embora isso possa não parecer ser um grande problema para alguns no clima de hoje, afinal, muitas das mulheres escolheram ir até ele para resolver esse suposto problema. Foi uma escolha delas. Rumor has it que, às vezes, Howard ignorava completamente as escolhas das mulheres. Isso mesmo. Howard forçava algumas atrizes a fazerem um aborto porque atrizes terem um filho seria ruim para os negócios. Nomes como Jean Harlow, Judy Garland e Beth Davis estavam envolvidas em abortos estritamente impostos. 7. O julgamento de Fatty Arbuckle. Alguns homens tiveram suas carreiras arruinadas por causa dos rumores espalhados sobre eles. Roscoe Fatty Arbuckle foi uma dessas pessoas que teve sua carreira arruinada por alegações falsas. Ele foi uma estrela do cinema mudo até a década de 1920 e assinou um dos maiores contratos em Hollywood na época com um grande estúdio. Mas durante uma celebração de seu evidente sucesso, Roscoe encontrou uma atriz gravemente doente chamada Virginia Ropp. No quarto dele, ela foi posteriormente examinada por um médico que atribuiu a doença à ingestão excessiva de álcool. Ela faleceu alguns dias depois devido a uma bexiga rompida e Roscoe Fatty Arbuckle foi preso por ser responsável por sua morte. O caso foi a julgamento e todos os tipos de testemunhos falsos surgiram no tribunal, afirmando que Arbuckle teria à força abusado de Virginia Ropp e devido ao seu grande tamanho, ele teria rompido a bexiga dela. Isso foi mais tarde provado como falso, como era comum entre atrizes no antigo Hollywood. Virginia Ropp era conhecida por ter feito vários abortos, e sua bebedeira intensa havia exacerbado suas lesões internas. Arbuckle havia sido simplesmente acusado injustamente, e ele recebeu um pedido formal de desculpas do juiz e do sistema de justiça pelo tratamento que havia recebido. Mas, a essa altura, a imagem pública de Fatty Arbuckle já estava distorcida, e alguns dizem que sua carreira nunca se recuperou. Divórcio de Natalie Wood. Nathan Wood é uma dessas estrelas que enfrentou muitas dificuldades devido à sua carreira. Um dos rumores desagradáveis que se espalharam sobre Natalie Wood foi o fato de que sua mãe era extremamente abusiva com ela. E essa linha de abuso levou à dissolução de seu casamento com Robert Wagner em 1961. Foi alegado que Natalie chegou em casa um dia, na sua casa em Beverly Hills, e encontrou seu marido tendo sessões íntimas com outro homem. Agora os tempos são um pouco diferentes de antigamente. Se tal coisa tivesse sido revelada, bem, teria sido extremamente prejudicial para a carreira de Robert. Dizia-se que Natalie tomou o caminho alto, divorciou-se dele e assumiu a culpa pelo divórcio, com os tabloides afirmando que ela tinha tido um caso e que essa foi a razão para a separação repentina. Natalie foi criada pela mãe, Maria, para ser passiva e submissa durante a maior parte de sua vida. Maria tinha uma certa obsessão em transformar sua filha em uma estrela de cinema, então fez de tudo para torná-la famosa. Há rumores de que sua mãe a oferecia a homens mais velhos em troca de papéis em filmes, incluindo Frank Sinatra aos 15 anos e Nicholas Ray, de 42 anos, apenas para conseguir uma participação em um filme. Devido à sua criação, Natalie Wood cresceu sem estar disposta a ser capaz de falar por si mesma, o que explica por que ela foi constantemente aproveitada. 9. Errol Flynn. No final da Segunda Guerra Mundial, um ator australiano compareceu a um tribunal americano enfrentando acusações de pedofilia. Errol Flynn era um herói de ação da velha Hollywood, acusado de ter relações forçadas com uma jovem de 17 anos e outra de 15 anos. O principal era que Errol tinha o hábito de alterar as bebidas de jovens atrizes promissoras e depois fazer o que queria com elas. As acusações foram feitas por Betty Hanson e Peggy Satterley, e elas levaram o caso a um promotor público. O promotor reconheceu que o estrelato de Flynn influenciaria o caso, então ele fez a próxima melhor coisa. Ele garantiu que a maioria dos jurados fosse composta por mulheres e tentou apresentar um caso definitivo. Mas Errol tinha um trunfo na manga. Ele contratou um dos maiores advogados de Hollywood, Jerry Gisler, e quando o julgamento começou, Jerry bombardeou tanto Betty quanto Peggy com perguntas que viraram o caso a favor delas. Errol Flynn foi absolvido de todas as acusações e o caso foi arquivado. O engraçado é que muitos acreditam que Errol era culpado, mas foi devido à sua influência que ele conseguiu um julgamento tão favorável. 10. Olive Thomas tirou a própria vida. Ouvimos muitas histórias de atores e atrizes sendo responsáveis por sua própria morte, mas o caso de Olive Thomas foi um dos estranhos.
Thomas era uma modelo e atriz proeminente em seu tempo e era conhecida por aparecer sem roupas em muitas sessões de fotos. Então, vamos apenas dizer que ela era popular entre a companhia dos homens. Ela teve uma série de casamentos e casos com alguns rapazes, mas eventualmente se estabeleceu com o ator Jack Pickford, e eles tiveram um relacionamento e tanto. E Pickford também era bastante mulherengo e dizia-se que ele havia contraído sífilis, o que lhe causava feridas crônicas, e Thomas sabia disso. O casal decidiu tirar férias devido às suas agendas lotadas. Então reservaram um hotel em Paris. Em 25 de setembro de 1920, o casal foi dormir. E antes de ela ir para a cama, Olive Thomas ingeriu acidentalmente bicloreto de mercúrio, uma solução medicinal que foi prescrita para seu marido Pickford tratar as feridas de sua sífilis. Ela faleceu não muito tempo depois. As autoridades especularam que ela tinha confundido com água ou um remédio para dormir, e quando percebeu o que era, já era tarde demais. Os tabloides contaram uma história diferente. Eles dizem que Olive Thomas estava cansada dos casos amorosos e do abuso de substâncias do marido, então decidiu tirar a própria vida. O que é ainda pior é que alguns dizem que seu marido Pickford a envenenou para receber o dinheiro do seguro dela. 11. A rivalidade fraterna de Olivia de Havilland e Joan Fontaine. No que se refere a rivalidades, Olivia de Havilland e Joan Fontaine tiveram uma das disputas mais notórias na história de Hollywood antigo. E curiosamente, a rivalidade começou desde o nascimento. Olivia e Joan eram irmãs com 15 meses de diferença e dividiram o quarto enquanto cresciam. Desde então, acredita-se que elas estiveram em conflito. Quando crianças brigavam, puxavam o cabelo uma da outra e, em certo momento, Olivia até fraturou a clavícula de Joan. Um acidente que aconteceu porque Joan tentou afogar Olivia. Joan até admitiu que realmente planejou acabar com Olivia quando era criança, o que é um pensamento assustador de imaginar. Mas talvez o mais perturbador de todas as suas brigas e momentos de resposta foi o que aconteceu no Oscar. Olivia e Joan se tornaram atrizes extremamente bem-sucedidas e ambas receberam uma indicação ao Oscar. O único problema era que as duas foram indicadas na mesma categoria. E Joan ganhou o Oscar. Ela observou que sentia como se Olivia fosse atravessar as arquibancadas e estrangulá-la. Olivia mais tarde ganhou um Oscar. Mas naquela altura as duas já não se falavam mais. Foi tão ruim que Joan nem soube quando a mãe delas faleceu porque ela estava em turnê. Ela pode até ter perdido o memorial também, mas conseguiu comparecer. E alguns dizem que ela e Olivia nem sequer trocaram uma palavra. Joan faleceu aos 96 anos e declarou que Olivia iria odiá-la por isso, porque ela sempre vinha em primeiro em tudo. Casou-se primeiro. Foi a primeira a ganhar um Oscar, a ter filhos, e agora foi a primeira a deixar esta terra. Mas o engraçado é que Olivia viveu até os 104 anos e ela constantemente dizia que ela e Joan Fontaine nunca tiveram uma rixa. 12. A morte de Carl Switzer. Carl Switzer era mais conhecido por seu papel na série de curtas-metragens conhecida como Our Gang, onde interpretou o titular Alfalfa. Ele também era um criador de cães bastante habilidoso e essa habilidade acabou levando à sua morte. Depois de passar por um período de declínio como ator, ele decidiu treinar um cão para um homem conhecido como Moses Samuel Bud Stilts. O cão de Stilts tinha fugido sob os cuidados de Switzer e Stilts exigiu que Switzer ou encontrasse o cão ou lhe pagasse um valor equivalente. Switzer conseguiu encontrar o cão, mas gastou cerca de $50 para fazê-lo, o que equivale a cerca de $500 nos dias de hoje. Carl Switzer decidiu que precisava ser reembolsado por todo o estresse e dinheiro que havia gastado. Lembre-se, este homem era um ator em dificuldades. Então ele vai e confronta Stilts em sua casa, acompanhado por seu amigo, Jack Poy. Switzer e Stilts entraram em uma briga e, segundo Stilts, Switzer o ameaçou com uma faca. Então ele foi forçado a pegar sua arma. Switzer lutou com ele e quase atirou no enteado de 14 anos de Stilts, Tom Corrigan. E em um momento de legítima defesa, Stilts atirou em Switzer na virilha, e ele faleceu pouco depois devido a uma hemorragia interna. E Corrigan deu um relato bem diferente. Ele disse que sim, Switzer havia entrado na casa deles em um ataque de fúria ébrio, e uma briga havia ocorrido.
Quando Stilts puxou sua arma de fogo, Switzer disse a Poit que eles precisavam ir embora. E quando eles se viraram para sair, Stilts disparou em Switzer, encerrando sua vida. O caso foi considerado autodefesa, mas o próprio enteado de Stilts admite que seu padrasto intencionalmente matou Switzer. 13. O triângulo amoroso de Janet MacDonald com Nelson Eddy. Louis B. Mayer. Janet MacDonald e Nelson Eddy têm uma daquelas histórias de amor que são de partir o coração e inacreditáveis de imaginar como algo que realmente aconteceu. Ambos eram conhecidos por aparecerem em diferentes tipos de musicais, pelo menos no início de suas carreiras. E como costuma acontecer em Hollywood, eles se apaixonam. Um romance nasce da tela prateada e eles estão muito felizes. Mas algumas pessoas não estavam muito felizes com isso. Mais significativamente, o Sr. Louis B. Mayer, o chefe da MGM na época. Mayer estava preocupado com o impacto que o relacionamento teria nas carreiras de ambos, especificamente na de Janet. Então ele não apoiava o relacionamento e tentava ativamente sabotá-lo. Não muito tempo depois, Janet engravidou do bebê de Nelson e Louis a forçou a fazer um aborto porque o antigo Hollywood era bastante conservador e ter um filho fora do casamento não seria bom para os negócios. Então ele os ameaçou de colocá-los na lista negra se decidissem ter um filho. Janet cedeu à pressão e tentou remover o bebê para desagrado de Ed, mas, sem que ninguém soubesse, ela teve um aborto espontâneo. Mas todos pensaram que foi um aborto. Nelson a deixou por causa disso, e Mayer usou isso como influência para prendê-la em mais contratos de filme e fez tudo ao seu alcance para manter os dois separados. Ao enviar ameaças a Ed e até danificar seu carro, Louis B. Mayer era realmente um super vilão na indústria. Dizem que quando Louis B. Mayer bateu as botas, a participação em seu funeral foi enorme. E os repórteres pensaram que isso significava que ele era um homem amado. Até que uma pessoa comentou que eles só queriam ter certeza de que o FDP realmente tinha ido embora. Isso deve dar uma ideia do seu caráter. 14. Possível coprofagia de Charles Lawton Scotty Bowers. Era um cafetão famoso entre as celebridades de Hollywood. Ele era o rapaz a quem as celebridades recorriam quando precisavam satisfazer seus desejos íntimos mais pouco convencionais. Então Bowers providenciava pessoas para satisfazer essas necessidades, não importando quão bizarro ou insano fosse o pedido. Em suas memórias, ele fala sobre como o vencedor do Oscar, Charles Lawton, o contratou para conseguir um jovem, para que pudesse ter uma sessão íntima com ele quando sua esposa estivesse fora, exceto que ele não tinha ideia do que Lawton tinha em mente. Quando chegaram a casa, Scott estava com o jovem como solicitado. Quando todos estavam familiarizados, Lawton tira um pedaço de pão, pega a alface e as fatias de tomate, e então trouxe uma panela e disse ao jovem para ir ao banheiro com ele. E eles ficaram fora por alguns minutos. Quando eles voltaram, o sanduíche de Lawton estava bem diferente. Agora, estava coberto com uma pasta suspeitamente marrom. De acordo com Bowers, o homem que tinha ido ao banheiro com Charles aponta para o prato e depois dá um tapinha em seu traseiro. Então todas as peças se encaixaram. Eram suas fezes que eram o recheio que Lawton usou no sanduíche. E então Lawton comeu o sanduíche na frente dos dois. Isso é simplesmente nojento. 15. William Taylor foi assassinado pela máfia. Em 1º de fevereiro de 1921, após passar algum tempo com sua namorada, Mabel Norman, o corpo sem vida de William D. Taylor foi encontrado na sala de estar de seu bangalô em Westlake, Los Angeles. Mas as consequências de seu falecimento foram motivo de suspeita. No dia em que seu corpo foi encontrado, uma multidão se reuniu em seu apartamento, e um homem suspeito que dizia ser médico veio, examinou seu corpo e declarou a todos que Taylor havia falecido devido a uma hemorragia estomacal, e então o médico desapareceu. Quando uma análise mais aprofundada foi feita no corpo, descobriu-se que Taylor havia morrido devido a uma ferida causada por uma arma de fogo. Sua namorada Mabel Norman era uma suspeita principal, Mary Miles Minters, uma mulher que tinha uma obsessão por Taylor. Cabelo foi encontrado na cena. Edward Sands, um ex-funcionário de Taylor que roubou $5.000 dele, também era um suspeito principal. Mas a investigação do caso foi o que o tornou ainda mais suspeito, porque apenas uma semana depois de a polícia ter começado a investigar, foi dito a eles para abandonarem o caso. Mas a trama se complica, porque muitas pessoas realmente acreditavam que Taylor foi eliminado pela máfia. Aparentemente, ele era muito vocal sobre sua posição contra o abuso de substâncias, especialmente em filmagens.
Ele fez tudo ao seu alcance para garantir que essas substâncias ilegais não estivessem em sets de filmagem e expôs uma quadrilha que lidava com tráfico ilegal ao FBI. E como você pode imaginar, os mafiosos não ficaram muito felizes com isso. Então, eles o mataram. E usando suas conexões com a polícia e os grandes estúdios de Hollywood, eles encobriram o caso. E essa encoberta levou a um dos primeiros movimentos anti-Hollywood da história. 16. Maureen O'Hara é apanhada. Em 1957, a revista Confidential publicou um artigo que dizia que Maureen O'Hara, estrela de filmes como Depois do Vendaval e Assim é que se ri, foi expulsa de um cinema por ter uma sessão amorosa pública com alguém. A revista Confidential era muito parecida com o TMZ da antiga Hollywood, onde publicavam histórias que mostravam estrelas em seus momentos menos adequados. Era a era de ouro de Hollywood, e as pessoas eram conservadoras. O'Hara estava solteira na época e era uma católica devota. Então, ter uma história saindo que detalha você retratando um comportamento tão inapropriado em público seria ruim para sua carreira. Então O'Hara ficou compreensivelmente consternada. Assim, ela fez a melhor coisa possível. Ela processou a Confidential Magazine por difamação e disseminação, espalhando boatos falsos sobre ela. O'Hara teve até que fornecer seu passaporte em tribunal para mostrar que ela nem estava no país. Durante o período do suposto caso, ela estava em outro lugar filmando o filme Fogo Sobre. O caso foi eventualmente resolvido e a revista Confidential teve uma série de acusações criminais contra ela. Então eles tiveram que declarar formalmente que não iam publicar nenhuma história sobre celebridades. A revista Confidential tentou resolver cada um dos casos de seus acusadores fora do tribunal, mas O'Hara recusou e foi uma das poucas testemunhas dispostas a testemunhar contra a organização. 17. O caso de Greta Garbo e Marlene Dietrich. Como já estabelecemos, rivalidades eram comuns na era de ouro de Hollywood. E houve um par de atrizes que também tiveram uma rivalidade, a saber, Greta Garbo e Marlene Dietrich. Mas o boato é que essas duas tiveram um caso uma com a outra. O amor tabu era algo que era fortemente desaprovado durante essa época, então uma mulher ser íntima com outra mulher poderia ser potencialmente prejudicial para ambas. Interessantemente, foi dito que Greta Garbo se apaixonou por Marlene Dietrich, mas Marlene a via apenas como uma aventura e nada mais, a ponto de começar a espalhar fofocas sobre ela. Dizem que devido a este desenvolvimento, Greta Garbo solicitou total sigilo de todas as suas futuras amantes e também pediu a Dietrich que mantivesse a boca fechada. Até hoje, a validade dessas alegações ainda é questionada. As duas negaram se conhecerem. Esta história foi popularizada por Diana McClellan, que escreveu o livro As Garotas. Safo vai para Hollywood e lá ela detalha uma rede complexa de lesbianismo e amantes compartilhadas entre as duas. 18. Roman Polanski foge do país. Então esse cara, Roman Polanski, tinha um problema sério. Em 1977, ele foi acusado de ter relações sexuais com uma menina de 13 anos e isso levou à sua prisão. Na época, ele tinha realmente 6 acusações contra ele. Polanski declarou-se inocente de todas as acusações, então seu advogado conseguiu um acordo judicial que faria com que 5 dessas acusações fossem retiradas, com a condição de que ele se declarasse culpado da violação ilegal de um menor, o que essencialmente lhe renderia algum tempo na prisão, mas com possibilidade de liberdade condicional. Mas, de alguma forma, um boato de que o juiz não iria honrar seu acordo judicial e iria sentenciá-lo a 50 anos de prisão chegou a Polanski. Então ele tomou uma ação drástica. Ele fugiu. No dia do seu julgamento, Polanski pegou um voo para Londres e de lá se mudou para a França. E como ele era cidadão francês, recebeu proteção contra a extradição. Então ele praticamente viveu na França desde então. Roman Polanski realmente apareceu na lista de mais procurados da Interpol em 2009, quando visitou a Suíça, e ele passou 2 meses em Zurique e foi temporariamente colocado em prisão domiciliar. Ele foi finalmente declarado um homem livre para desgosto do governo dos Estados Unidos, e desde então ele tem vivido na França e mal sai do país. Se há uma atriz que não foi tratada de forma justa pelos homens na indústria do cinema durante a época da Hollywood dourada, essa atriz seria Debbie Reynolds. Primeiro, ela é abertamente agredida por Gene Kelly. E mais tarde, ela recebe um dos piores tratamentos que uma mulher pode ter do marido.
Ed Fisher. Fisher e Reynolds se casaram em 1955 e tiveram 2 lindos filhos, incluindo Carrie Fisher. Sim, essa é a Carrie Fisher de Star Wars. Antes do casamento deles, Reynolds e Elizabeth Taylor eram amigas de infância, mesmo antes de ambas se tornarem famosas. Porém, ao saber que Elizabeth Taylor perdeu seu terceiro marido, Mike Todd, em um acidente de avião, Ed Fisher, que era amigo próximo de Todd, supostamente foi ao lado de Taylor para confortá-la, e eles começaram um caso. Os tabloides fizeram a festa com esse desenvolvimento. Elizabeth Taylor foi rotulada como destruidora de lares e, logo depois, Ed se divorciou de Reynolds e deixou ela e os 2 filhos. Fisher e Taylor se casaram não muito tempo depois, e é alegado que ela só se casou com ele devido ao seu luto. Depois disso, ela começou outro caso com o ator galês Richard Burton, e ela se divorciou de Fisher em 5 de março de 1964, e se casou com Burton 10 dias depois. Engraçado é que Elizabeth Taylor teve cerca de 8 casamentos antes de falecer aos 79 anos em 2011. Jackie Coogan processa seus pais. Você está prestes a ouvir a história que originou o California Child Actors Bill, também conhecido como a Lei Coogan. Veja, Jackie era um ator mirim proeminente. Ele tinha trabalhado em filmes importantes como O Garoto com Charlie Chaplin. Foi reportado que ele tinha ganhado um total de 3 a 4 milhões de dólares, o que seria algo entre 40 a 50 milhões nos tempos de hoje. Antes de completar 21 anos, os bens de Coogan estavam sendo finalmente geridos por seu pai, John Henry Coogan Jr., que faleceu em um acidente de carro no qual Coogan foi o único sobrevivente. Quando ele fez 21 anos, Coogan esperava receber controle sobre seus bens, mas quando chegou a hora, foi revelado que sua mãe e seu futuro padrasto haviam esbanjado a maior parte de suas fortunas em casacos de pele, carros e todo tipo de parafernália luxuosa, levando Jackie Coogan a processar sua mãe e seu padrasto. Dizem que a mãe dele afirmou que Jack não tinha direito a nada, considerando que ele nunca soube que estava atuando quando era jovem, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Jack eventualmente ganhou o caso, mas o que restou de seus ganhos foi apenas 250 mil dólares, e ele recebeu uma soma de 126 mil dólares após a conclusão do caso, o que é sinceramente muito triste. Mas foi esta situação particular que levou à criação da Lei de Proteção ao Ator Infantil, que assegurou que esses jovens talentosos tivessem pelo menos 15% de seus ganhos guardados como proteção contra o mau uso dos pais. Eu suponho que a velha Hollywood está cheia de rumores controversos, e gostemos ou não, eles moldaram a história de Hollywood de diversas maneiras.